Noite do Louvor. A apresentação: Irmão Varela. Uma poderosa palavra com nosso pastor Leandro, da Igreja Jerusalém. Quero passar aqui o pastor Leandro com a palavra. Amém, irmão? Amém. Obrigado, presbítero Antônio Varela. Primeiramente, eu gostaria Amém. Obrigado, presbítero Antônio Varela. Primeiramente, eu gostaria de externar minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede. Cumprimentar a todos que estão aqui na bancada, presbítero Jackson, nosso amigo Leandro, Deus abençoe, nosso irmãozão, Baby, a todos ouvintes da Princesa FM. E eu quero louvar a Deus, aproveitar aqui o ensejo e mandar um abraço para a Assembleia de Deus Jerusalém, todos que estão nos ouvindo. E nesse momento está acontecendo o culto da palavra. Eu quero louvar a Deus por cada ouvinte e dizer que Deus, Ele está aonde sempre esteve. Aonde, pastor? No controle de tudo e de todas as coisas. Por isso, não desanime. Por isso, não há motivo para você andar cabisbaixo, sofrendo, porque Cristo, Ele é a solução de todos os problemas. Eu quero louvar a Deus também nessa noite, porque isso aqui que está acontecendo é promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Aproveitando a oportunidade, quero meditar na palavra com vocês, ouvintes, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ou, como alguns preferem dizer, Atos do Espírito Santo, capítulo de número 12. O livro de Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, sem dúvida alguma, é um dos livros mais brilhantes da Bíblia Sagrada, pois o mesmo vai relatar o nascedouro da igreja primitiva. Quando a igreja nasceu, é sabido que os discípulos eles esperavam a promessa do Espírito Santo e a vinda do Espírito Santo descer. E, sobre ordem de Cristo, de Jesus, eles ficaram em Jerusalém esperando a promessa. A ponto, já no capítulo 2, dessa promessa ser concretizada, porque o Espírito de Deus ali desceu, onde eles estavam reunidos no cenáculo, e encheu toda a casa. E ali aconteceu, presbítero Antônio Varela, amados ouvintes, o primeiro avivamento da igreja, porque o Espírito Santo desceu naquele lugar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra. Quando eles achavam que os discípulos estavam cheios de mosto, quando eles achavam que os discípulos estavam embriagados àquela hora do dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que eles não estavam bêbados, ébrios, mas eles estavam ali porque era cumprimento da palavra através do profeta Joel, que profetizara que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E só naquela ocasião, meus queridos, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, se renderam aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que a partir desse momento, uma perseguição ferrenha estendeu-se contra a igreja, porque tentaram parar a igreja de qualquer forma, de qualquer maneira. E quando falo igreja, não me refiro a um templo feito por mão de homens. Quando eu falo igreja, não me refiro a uma placa denominacional. Eu falo a igreja, esse organismo vivo que somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Presbítero, quanto mais tentaram perseguir a igreja de Cristo, mais ela cresceu e mais ela crescia e dava frutos para a glória de Deus. Quanto mais cristãos eram jogados no Coliseu para serem comidos por leões, mais cristãos nasciam na plateia, segundo Joséfo. E esse capítulo 12, a qual eu citei aqui, e gostaria de citar apenas o versículo 1, porque
naquele mesmo tempo, o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ou seja, começou a acontecer uma perseguição, porque a seita dos nazarenos estava crescendo. Porque aqueles que pregavam e alguma coisa acontecia, estava crescendo. Nós vamos observar, já no capítulo 3, Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, curando aquele paralítico que estava na porta chamada Formosa. Porque eles estavam subindo para oração. Eu quero, antes de falar desse momento, dizer que quanto mais perseguem a igreja de Cristo, que quanto mais falam mal da igreja de Cristo, mais ela cresce para a glória de Deus. Isso é bíblico. Desde os tempos da igreja primitiva, era matando cristão, era cristão sendo queimado no jardim de Nero, era cristão sendo esfolado pelos açoites, e mais cristãos nasciam para a glória de Deus. Assim como Herodes tentou perseguir, primeiro matando Tiago, que foi decapitado, foi morto, e após matar Tiago, Pedro estava sentenciado para que no outro dia viesse a morrer. Pois bem, porém Pedro tinha um chamado este, de cuidar do povo de Deus. Vocês sabem melhor do que eu que Pedro se tornou o pastor presidente da igreja primitiva. E ele foi usado pelo Espírito Santo naquela ocasião para conduzir aquele povo. E naquele momento, eles não estavam perseguindo simplesmente a Pedro, simplesmente a Tiago, simplesmente a Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, morto, apedrejado, o diácono Estevão. Não, eles estavam perseguindo ao Cristo que morreu por a igreja dele, que é a igreja viva, que é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja, ela não pode ser vendida porque ela já foi comprada. Esta igreja que eu falo, meus amados ouvintes, ela não pode ser negociada porque o sangue de Cristo já purificou e já comprou ela. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela ocasião, Pedro estava sentenciado também a morrer. Só que Deus, ele envia, a Bíblia diz que Deus envia o anjo. O anjo do Senhor aparece naquela cela onde Pedro estava preso, para tirar de lá. Só que antes do anjo aparecer, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso naquela prisão, a igreja estava na casa da nossa irmã, orando e buscando a Deus pela vida do seu pastor, pela vida de Pedro. A igreja estava orando. Se tem uma arma que é poderosa e capaz de mudar qualquer situação, até esse presente momento que nós estamos vivenciando, é a oração. A oração é a arma mais poderosa da igreja de Cristo. E nós, como igreja, aleluia, se nós percebermos a importância dessa palavra chamada oração, vamos nos voltar mais para a busca, vamos nos voltar mais para estar buscando a presença do Senhor, porque a oração, ela é poderosa. Certa feita, a rainha da Inglaterra, ela disse o seguinte: eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley do que todo o exército da França. O que ela quis dizer? Naquele momento, a oração, ela entendia que a oração ela podia fazer coisas grandiosas. Que a oração daquele missionário chamado John Wesley, ela podia fazer coisas grandiosas. E eu quero aproveitar o ensejo para dizer a você, meu irmão, ouvinte da Princesa FM, aqui em Água Fria de Goiás, aos redores, em todo o Brasil, para dizer a você, há solução para o teu problema, há solução para a tua causa. Você não está só, Deus está com você. Deus não te abandonou, Deus não vai te decepcionar. O homem pode te decepcionar, mas Deus jamais. O homem pode virar as costas para você, mas Deus jamais. Até mesmo aquela comunidade que você vive pode te excluir, mas Deus jamais.
Aleluia. Então a oração tem poder. A igreja, ela começou a buscar. A igreja, ela começou a orar pelo seu pastor. E é tempo da igreja clamar. Há um texto bastante conhecido por todos nós, de 2 Crônicas 7,14, onde o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe, meus amados, que o texto não vai tratar de outro povo, mas vai tratar do povo de Deus. E eu creio que nesta noite eu estou falando para um povo de Deus, para um povo que foi chamado para pelejar, para batalhar, para prosseguir, para marchar, mesmo em um momento pandêmico que nós estamos vivendo, mesmo em um momento onde muitos estão se suicidando, onde muitos estão tirando a própria vida. Eu quero nesta noite repreender todo espírito de suicídio. Eu quero nesta noite, na autoridade que é no nome de Jesus, clamar a Deus pela sua vida, porque ainda há solução. Você tem promessa de Deus. Deus vai entrar na sua casa, Deus vai entrar na sua família e vai trazer mudança, e vai trazer libertação, e vai trazer transformação, porque o evangelho, ele é transformador. A palavra do homem, ela não transforma, mas a palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela liberta, ela ainda causa libertação. Então, eu creio que nesta noite, o seu lar, a sua família será alcançada com a presença do Eterno. E naquele momento, meus queridos, quando a igreja orava, o anjo de Deus apareceu naquela prisão, onde Pedro estava guardado, amados e ouvintes queridos que estão aqui na bancada, por 4 quaternos de soldados. Ou seja, por pelo menos 16 soldados estavam guardando Pedro naquela prisão. Pelo menos 16 soldados estavam guardando Pedro. E Pedro estava dormindo. Olha que maravilha, isso me chamou a atenção, porque como que você, sabendo que vai morrer no outro dia, vai dormir? Porque quem tem promessa de Deus descansa. Quem tem promessa de Deus, ele sabe que Deus vai dar um livramento. Quem tem promessa de Deus, ele sabe que na hora certa o milagre vai acontecer. Quem tem promessa de Deus não precisa se preocupar com o que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque Deus vai dar o livramento. Deus vai dar o escape, como sempre deu para o seu povo. Por isso que eu digo, vamos descansar, vamos confiar. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Ele vai dizer o mesmo salmista no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Creia nesta palavra, porque o Senhor, ele é fiel para te guardar. O Senhor, ele é fiel para continuar dando livramento ao povo dele. Pedro estava dormindo, tranquilo, mediante a promessa que tinha recebido do próprio Mestre, do próprio Cristo. Só que naquela ocasião, o anjo do Senhor apareceu. Observem que o texto não vai dizer um anjo, o texto vai dizer o anjo. Isso trata-se de uma teofania. O próprio Cristo apareceu naquela cela para guardar Pedro e para livrar Pedro, presbítero Varela. O próprio Cristo apareceu naquele lugar, aleluia, para livrar, para estar dando escape ao seu servo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta quem quiser se levantar contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Eu quero declarar na autoridade que há no nome de Jesus, na unção de Deus que há sobre a minha vida, que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Que tudo que tem se levantado contra a sua família vai cair por terra. Tudo que tem se levantado contra os teus não vai prosperar, porque Deus vai dar o escape no momento certo e na hora certa. E naquela hora, o anjo, ele acorda Pedro, meus queridos, ouvintes, amados irmãos, e ele dá algumas ordens ali para Pedro. Que ordem é essa, Leandro? Ele dá aquela ordem. Olha, primeiro, cinge-te. Ele fala para Pedro, cinge-te. Coloca a tua vestimenta interior e aperta com o cinto. Segundo uma tradução judaica, o judeu ele tinha autoridade, ele só era conhecido como alguém de autoridade por conta do cinto que ele usava. Existe uma tradição judaica que diz isso, por conta de um cinto que ele usava. Então eles tiraram naquele momento, naquela ocasião, tentaram tirar a autoridade de Deus que havia sobre Pedro naquela prisão.
Aleluia. Segunda coisa que o anjo fala para Pedro: ata as tuas alparcas, ou em algumas traduções bíblicas, calça as tuas sandálias. Então ele estava dizendo para Pedro: se prepare para andar, porque o seu ministério não vai morrer aqui. Glória a Deus. Se prepare para prosseguir, porque Herodes não vai conseguir te parar. Aleluia. Se prepare para seguir avante, porque nada vai parar a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, para finalizar, meus amados e queridos irmãos, por último, Deus, ele vai falar para Pedro. O anjo vai dizer para Pedro: agora coloca a tua capa. Agora coloca a tua capa. Deus estava dizendo para Pedro: eu estou te devolvendo revestimento. Eu estou te revestindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus estava revestindo Pedro naquela prisão. Deus estava revestindo ele e dando ousadia, dando calçado para ele andar. Talvez você esteja pensando que sua vida está parada, que está tudo trancado, que nada vai acontecer, que agora já era, que o juiz já bateu a primeira sentença, que agora está tudo acabado, que não tem mais jeito, que acabou, que o seu ministério enterrou, que a sua vida sentimental, conjugal já está por um fio, a ponto de você dizer: não tem condições. Eu quero dizer na autoridade que é no nome de Jesus, Deus está calçando você e dando mais forças para você andar. Deus está calçando você e dando mais forças para você vencer os espinhos que existem na caminhada. Glória a Deus, Deus está dando forças para você prosseguir nessa jornada. Então eu quero glorificar ao Deus que nós pregamos aqui esta noite, porque eu sei que Ele é fiel para guardar os teus servos que estão ali em comunhão, em busca ativa, porque é isso que a igreja é, esse organismo vivo. Eu não estou falando aqui de placa denominacional, porque Cristo não foi placa denominacional que morreu na cruz. Eu estou falando pela verdadeira igreja de Cristo que somos nós. Eu quero me referir a você que é a igreja de Cristo. Nada vai, volto a dizer, nada vai conseguir parar o projeto que Deus tem com a humanidade aqui na Terra. Não vai ser coronavírus, muito pelo contrário. Esse coronavírus só vai trazer um verdadeiro avivamento para a igreja. Glória Muito a Deus. pelo contrário, esse coronavírus só vai trazer um verdadeiro avivamento, onde os cristãos vão se unir ainda mais e vão começar a proclamar as bênçãos do Senhor Jesus naquele lugar. E vão começar a proclamar as bênçãos do Senhor, aleluia, em Água Fria de Goiás, nas regiões. As igrejas irão se unir com um só propósito. Que propósito é esse, pastor? O reino de Deus, o reino dos céus, aleluia, porque é isso que nós pregamos aqui. Então eu quero aproveitar esse ensejo e eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família nesse momento. De onde você está, feche os teus olhos, eleva o seu pensamento a Deus, indiferente da sua religião, do seu credo religioso. Eu não quero saber se você é ateu, se você é protestante, se você é católico, se você é espírita, se você pertence a alguma religião afro-brasileira. Eu não quero saber. Eu quero que você eleve o seu pensamento ao alto a Deus nesta noite. Senhor, eu quero apresentar nesse momento e nessa hora esta vida, esta pessoa que o Senhor conhece melhor do que eu, que os teus olhos vê, mas os meus não vê, que as minhas mãos não podem tocar, mas as tuas mãos podem tocar na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, Senhor, que já bateu em tantas portas e ela não se abriu, desse homem que já tentou de tantas maneiras ser feliz, mas ainda não encontrou a verdadeira felicidade. Eu quero glorificar o Senhor, Pai. Visita nessa hora essa pessoa, visita nessa hora esse homem, essa mulher, essa família, Deus, esse jovem que está com essa dependência química, que está jogado nas drogas, que está dependente, Senhor, se tornou um dependente do crack, do cigarro, se tornou um dependente, Senhor, da cocaína, da heroína. Deus, eu quero repreender todo espírito de vício que houver nessa família. Liberta, transforma, e que acima de tudo, Senhor, o seu nome seja glorificado. Quero apresentar a todos os munícipes aguafrienses, cada família de uma maneira especial e poderosa. Guarda, abençoa e dá vitória.
nós ministramos e concordamos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você ouviu a palavra direto do trono de Deus. Você guarda essa palavra no seu coração nesta noite. Você abençoa o pastor que trouxe aqui uma palavra poderosa ao nosso coração nesta noite. Louvado a Deus. Eu quero ouvir mais um louvor nesta noite. A pedido do Elton, da irmã Elton, pediu aqui um louvor. O cantor aqui